Hoje eu quero falar sobre um grande inimigo nosso que quer nos parar. Eu tenho algumas pessoas que nós convidamos para vir para cá, para receber essa palavra de mentoria, e eles fazem plano de vir. Já desde quando nós começamos está acontecendo isso. Fazem muito plano. Não, eu vou estar lá, eu preciso me conectar, eu tenho que estar junto, eu tenho que aprender, porque eu estou me doando muito e recebendo pouco. Alguns têm essa consciência de que estão doando muito e se alimentando pouco. Já viu aquele pastor que dá tudo dele, mas ele não recebe de ninguém? Ele não recebe de ninguém? É exatamente isso que está acontecendo na vida de muito líder. Eles não estão buscando, eles não estão repondo. É igual a caixa d'água da nossa casa. A gente abre a torneira, o chuveiro, usa a água para tomar banho, para lavar louça, para fazer comida, lavar a casa. Mas se não encher de novo, a gente fica sem água. Então a gente tem que dar, mas também tem que receber. Não adianta a gente ficar dando, alimentando os outros, e a gente mesmo não é alimentado. E tem muito líder alimentando muitos outros, mas ele mesmo não está sendo alimentado. Ele acha que ele já tem o suficiente. Eu perguntei para um líder esses dias, perguntei para ele: você está estudando, fazendo seminário, indo para conferências, você está lendo a Bíblia, lendo livros? Ele falou: vou ser sério, pastor, eu estou dando somente aquilo que eu recebi há muitos anos atrás. Eu não tenho nada novo. Tudo que eu tenho, que eu estou entregando na minha pregação, é aquilo que eu tenho de muitos anos atrás. E eu falei para ele: você não acha que você precisa repor, encher o seu baú, o seu manancial? Ele falou: eu tenho plena consciência de que eu preciso, mas eu não consigo. Então nós tivemos líderes hoje, por exemplo, que tiveram muita luta para chegar aqui. E alguns foram vencidos por essa luta. Nem conseguiram vir. Eu tive conversando com um que falou, ligou para mim agora, mandou uma mensagem: pastor, agora que eu estou vendo a sua mensagem, eu fiz plano de estar aí, mas eu não sei se vou conseguir. O cansaço é muito grande. Esse líder, que eu não vou falar o nome, se ele ouvir essa mensagem ele vai saber quem é. Ele trabalha muito, o dia inteiro, trabalho pesado. Domingo ele vai para a igreja ministrar. Durante a semana ele está na igreja orando, vai para o monte. Então, a energia dele está indo embora. Ele está se esgotando. E daqui a uns dias pode pifar a qualquer momento. Então, o que eu quero recomendar para o líder? Aprender a repor. Você tem que parar um pouco para repor. Você tem que sumir por um momento, desaparecer por um momento, porque quando eu, por exemplo, eu estou ministrando uma palavra, eu estou na internet, estou ministrando coisas que eu parei para aprender mais. Eu não estou vivendo de coisa que eu aprendi há 40 anos atrás, que eu vou fazer agora de cristão. Eu tenho bagagem de anos atrás, mas eu tenho que renovar meu estoque. Então você tem que renovar o seu estoque. Você tem que repor. Eu pergunto para alguns pastores, alguns líderes: você lê livro? Quantos livros você lê por ano? Tem pastor que não lê nenhum livro por ano. Nenhum. Quanto livro você lê por mês? Nenhum livro eu não leio por mês.
Tem dia que, tem hora que eu estou lendo 3, 4 livros de uma hora só. Porque eu tenho sede. Eu preciso desse combustível. Então, uma das lutas e uma das coisas que o diabo quer que você tenha, ou que você não tenha, é o conhecimento. Isso que eu quero falar. O diabo luta contra o teu conhecimento. Porque o diabo adora ignorância. Eu vou repetir. O diabo adora ignorância. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo estava em trevas, né? Quando Jesus veio, o mundo estava em quê? Em trevas. E o que significa trevas? O que significa escuridão? O que significa trevas? Falta de conhecimento. A palavra treva no grego, no original, significa falta de conhecimento. Amém? Está chegando ali o pastor Valdemar, seja bem-vindo. Chega bem pertinho, pastor. Então, a palavra trevas significa, escreva isso, anote, falta de conhecimento. Deu para entender isso? Quando uma pessoa está em trevas, você fala assim, fulano está em trevas. Já ouviu essa frase? Fulano está em trevas. É porque ele está na ignorância. Quando alguém está em treva, é porque ele está na ignorância. O ignorante, ele está na escuridão. Por exemplo, uma pessoa que não aprendeu a ler e nem escrever. Se diz que ele está em trevas. Porque ele não tem o conhecimento. Ele não sabe. Ele pergunta, moço, que ônibus é aquele lá? Porque ele não sabe ler para onde o ônibus vai. Ele está com o endereço na mão, ele tem que pedir alguém para falar, moço, onde fica essa rua aqui? Dá o papel na tua mão. Ele não sabe falar o nome da rua. É porque ele está em treva, ele está perdido. Então, o ignorante, por isso que Paulo fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O ignorante aqui não é o estúpido, a pessoa rude, não. O ignorante é a pessoa que não tem conhecimento da causa. Então, o que é trevas? A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e havia trevas sobre a face do abismo, trevas, escuridão. Aí veio a palavra. Qual a palavra? Haja luz. Por isso que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que vai trazer esclarecimento. A luz do mundo vai trazer conhecimento. Toda pessoa que é escrava do diabo, que ele é escravo de religião, ele fica preso em alguns dogmas, por exemplo. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. Porque tem gente que tem mais medo assim, de uma praga, de um olho grande, e é crente às vezes, porque ele não tem conhecimento. Se ele tivesse conhecimento, ele não teria medo dessas coisas. Então, o que a Bíblia fala? Queria que você lesse um versículo que a gente já conhece, que está em Oséias 4:6. Nós já conhecemos esse versículo. Nós só vamos ler para nós entendermos o que está acontecendo no mundo. Então, você que está em casa agora assistindo, eu queria que você comentasse aqui. Você sabe o que está acontecendo no mundo? Você sabe qual é a grande estratégia que o diabo tem usado esses dias para poder atrapalhar a vida da pessoa, do cristão principalmente?
falta do conhecimento. Olha o que está escrito. O meu povo foi destruído por falta de quê? Do conhecimento. 4:6 de Oséias. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí vem a continuidade do versículo. Tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, onde está a destruição do povo de Deus? É na inveja? A gente tem problema com o mundo, né? A gente tem problema com o mundo, com o diabo. O diabo quer destruir. Sim, ele veio matar, roubar, destruir. Mas o nosso maior inimigo é a falta do conhecimento. E eu bato nessa tecla direto, que eu não consigo entender líder que não aperfeiçoa, que não procura um curso, que não procura fazer uma faculdade, não procura fazer uma reciclagem teológica. Eu fiz o básico, mas por que você não faz o médio? Por que você não faz o bacharel? Por que você não faz um curso de especialização dentro da tua área que você domina? Por que você não faz isso? Porque eu trabalho muito. Quer dizer, tem gente que gasta muito tempo na televisão, na novela, no filme, na internet, mas ele não vai buscar conhecimento. Então, gente, o povo foi destruído por falta de conhecimento. O conhecimento liberta, sim ou não? Conhecimento liberta, olha o que está escrito, vamos ler. João capítulo 8, versículo 32. Esse versículo é bem conhecido nosso, né? Ele é bem citado. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre digo que o que mais liberta uma pessoa é o conhecimento da verdade. A pessoa que conhece a verdade, ele não fica assustado, ele não fica amedrontado, ele não fica com medo de comer as coisas, né? Porque tem gente que ele vai comer alguma coisa na mão de alguém, ele fica logo desconfiado, porque ele tá dominado por um medo, falta de conhecimento. Não é verdade ou não? E ele faz até desfeita para uma pessoa bem intencionada, muitas vezes. A pessoa falou, poxa, eu comprei esse bolo aqui, lembrei de você. Aí você, com toda a religiosidade, falta de conhecimento, rejeita. Não, muito obrigado. Quando Paulo disse, vocês comam de tudo que colocar na mesa, sem rejeitar nada. Jesus mesmo falou isso. Tudo vai ser santificado com oração e com ações de graça. Não precisa você deixar de comer isso ou aquilo. Mas a falta do conhecimento faz a pessoa ficar debaixo de uma escravidão espiritual. E ele fica dominado por essa escravidão espiritual e acaba não gozando da liberdade. Ele fica escravo. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberto de todas as mazelas que o mundo muitas vezes quer impor a você. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vejo gente que já aceitou Jesus, mas ele continua escravo de muita coisa.
e ficar, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso pisar ali, eu não posso fazer aquilo, ele não pode, não pode, não pode. Por causa de quê? Por causa de uma religião que foi inculcada na mente dele e ele ainda está preso por esses dogmas, essa religiosidade que está escravizando ele até hoje. Olha que texto interessante aqui, que eu queria ler com você. 2 Pedro, acho que é 2 Pedro 3,18. Vamos ler comigo aqui. É isso mesmo. Segunda carta de Paulo, de Pedro, aliás, capítulo 3, versículo 18. Então, olha que coisa interessante, como é importante você ser liberto dessas armadilhas espirituais. Diz a palavra: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como o dia da eternidade. Amém. Por que Pedro está dizendo assim? Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Era porque tinha muitas pessoas do Antigo Testamento, da época dos apóstolos, que estavam vivendo ainda os rudimentos da lei. E eles estavam escravos da lei. E eles não tinham conhecimento de Jesus. Vou dar um exemplo aqui, pegar só uma parte para te falar aqui. Conhecimento de Jesus é saber quem Jesus é. Eu vou te falar uma surpresa para você, contar um segredo. A maioria dos cristãos, olha a palavra, cristãos, não sabe quem é Cristo. Ele é cristão, mas não sabe quem é o Cristo que ele segue. Por exemplo, então vou dar um exemplo para você. O que significa a palavra Cristo? Se você quiser... eu já conheço, eu já sei. Mas anote isso que é importante. O que significa a palavra Cristo? Messias, ungido. Cristo é a forma grega de falar Messias. A palavra Messias significa também ungido no hebraico. É a maneira, Cristo é a maneira de falar ungido ou Messias. Então, quando eu falo Yeshua Hamashia, eu estou dizendo Jesus Cristo é o Messias. Yeshua, Jesus, Hamashia, Jesus Cristo é o Messias. Então, como eu sou cristão, eu creio no Messias. Entendeu isso? Agora, outra coisa que muita gente não sabe sobre Cristo é que Cristo não é um deusinho com letra minúscula. Jesus Cristo é Deus com D maiúsculo. E o Todo-Poderoso ainda. Essa que é a grande verdade. Outra coisa que muita gente não sabe de Cristo é que lá no céu não tem 3 tronos. Um do Pai, outro do Filho e outro do Espírito Santo. Não. Lá no céu só tem um trono. E quem está sentado lá é Jesus Cristo, que está comandando o mundo todo. E ele não está esperando a ordem do Pai para vir. A hora que ele quiser, ele vem. Porque ele está soberano sobre todas as coisas. Apocalipse 1, versículo 7, ele mesmo disse:
eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até aquele que os transpassaram. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Isso está no versículo 8. O Todo-Poderoso. Quando a gente lê na Bíblia que Jesus está sentado à destra de Deus, não significa do lado direito de Deus, mas significa Jesus assumiu todo o poder de Deus. Destra significa poder e autoridade. Então Jesus assumiu todo o poder e autoridade que ele abandonou para vir aqui. Então quando ele morreu, quando ele veio no mundo, a Bíblia fala que, mesmo sendo Deus, Paulo falando isso, não usurpou ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou e se tornou em forma de servo. Se esvaziou da sua glória. Então, por isso que nós precisamos conhecer quem é Cristo. Antes, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu lamento dizer que a maioria dos líderes não sabe quem é Jesus Cristo. E acha que Jesus simplesmente é o Filho de Deus, que é menor do que Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele tem a mesma autoridade de Deus. Leia isso, por favor, em João capítulo 10, versículo 30. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Você já viu isso? Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Gente, pastor, o senhor está falando para líder ou falando para novos crentes? Eu estou falando para líder. Líder que tem que se esvaziar de um conhecimento que colocaram neles, tipo assim, Jesus é só isso aqui. Gente, se Jesus fosse só isso, eu não poderia ser cristão. Olha o que está escrito em João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Viu que coisa interessante? Jesus falando dele próprio, ele falou, eu e o Pai. Alguém pode falar, mas por que Jesus chamou o Pai de Pai? Gente, Jesus ele queria simplificar as coisas para nós. Eu e o Pai somos um no sentido de que realmente as pessoas precisavam identificar o Pai. Você já observou o que aconteceu quando Jesus falou isso? Assim que Jesus falou, eu e o Pai somos um, o que aconteceu? Logo em seguida, pegaram em... Por que pegaram em pedra, irmão? Para matar Jesus apedrejado. Assim que Jesus falou isso. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Respondeu Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedreja? Aí eles responderam, os judeus responderam, dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam a mensagem. Entenderam ou não entenderam? Eles entenderam. Esse cara está se façando de Deus. Ele está falando que ele é o próprio Deus. Vou matar ele agora. Eu quero ver se ele vai viver. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus citou o Salmo 84.
para eles. Está escrito em Salmo 84. Vocês são deuses. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse, olha, ele mesmo falou. Não está escrito na vossa lei. Eu disse. Jesus estava lá na lei dizendo: vocês são deuses. Versículo 34 diz: pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. E você vai lendo o texto, você vai vendo a confirmação. Por isso que eu digo o seguinte: quando você é liberto através do conhecimento, da luz da palavra, nada mais pode te embaraçar, nada. Nada mais pode te pegar, nada mais pode te surpreender. Porque você está liberto pela palavra de Deus. Olha o que... Por isso que o evangelho de João, querido, é o melhor evangelho de se ler. Mateus, Marcos, Lucas, tudo bem, pode ler. Mas João é tremendo. Vou explicar para você por quê. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Eu queria que você me ajudasse a compartilhar essa mensagem, para que outras pessoas, depois eu vou botar essa mensagem lá no YouTube, para que outras pessoas possam enxergar essa palavra aqui e ver o seguinte. Olha o que está escrito. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai? Não, ninguém vem. Isso é um detalhe que é importantíssimo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que eu digo que o conhecimento de Jesus, por isso que Pedro falou, cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu não posso ser cristão e não saber quem é Ele. Eu não posso ser cristão e não entender quem é Jesus. Eu sou cristão e sei quem é Cristo. Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho, eu falei: Senhor, eu quero conhecer tudo de Ti. Eu quero conhecer tudo de Ti. O decorrer do versículo é muito conhecido nosso. No versículo 7 em diante, está escrito: se vocês conhecesseis a mim, também conhecereis meu Pai. Versículo 7, e já desde agora conheceis, olha essa última frase do versículo, e o tendes visto. Como é que eu faço para ver Deus? É só olhar para Jesus. Versículo 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Filipe disse, e Jesus falou: eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. E como que tu diz, mostra-me o Pai? Ele está dizendo o seguinte: eu sou o próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas de meu Pai, que está em mim, a quem faz as obras. Esse mistério aqui é muito importante. Então, voltando aqui, eu dei essa volta aqui para te ensinar como a gente tem que fazer para sair das trevas. Como eu tenho que fazer, pastor, para sair das trevas? Conhecimento. Conhecimento. O conhecimento tira as suas algemas. Tira você das cadeias.
tira você das prisões, o conhecimento tira você da prisão, irmão. Você não é mais uma presa do inimigo. Você sabia que o diabo, ele adora gente ignorante? Eu já falei isso. Quanto mais ignorante a pessoa é, melhor para o diabo. Mas quando a pessoa é inteligente, outro dia eu vi um vídeo na internet, no Instagram, uma pessoa vestida de diabo, né, lá com chifre e tudo, né, na casa de uma pessoa. Aí o diabo ia atacar a pessoa pegava a Bíblia. Aí ele, depois a pessoa estava com o livro na mão. Aí de novo ele estava orando. Aí ele desistiu. É isso que a Bíblia fala. Como é que eu resisto o diabo? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele jamais vai atacar a mente de uma pessoa que tem conhecimento. A gente, lá em casa, a gente vê muito o vídeo da Joyce Meyer, né, pastora? E ela tem, inclusive, muitas mensagens sobre essa questão da mente, das pessoas serem escravas dos pensamentos, da mente escravizada. E quanto mais a pessoa for ignorante, mais escrava ela vai ser do inimigo. Então a gente precisa ser liberto. Olha o que a Bíblia fala, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Só para você ter essa ideia aqui, irmãos. Eu gosto muito de ministrar citando o texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Esse texto é muito interessante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas, o quê? Em Deus, para a destruição das fortalezas. Aí o versículo 5 explica direitinho isso aqui. Destruição das fortalezas. Agora, olha o que a Bíblia diz no versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, a altivez, a arrogância, todo conselho quer se levantar contra o conhecimento e aí, levando cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. Então, vamos fazer um desafio aqui, nós líderes? Fazer um desafio? Quantos minutos você gasta por dia lendo a Bíblia? Quem já lê a Bíblia assim, pelo menos 20 minutos todo dia? Quem lê? Vamos, mesmo que você já lê, vamos chegar nessa meta? Você contar no relógio lá, 20 minutos eu vou ler a Bíblia todo dia. Aqui na igreja tem uma irmã que, naquela Bíblia online do celular, a Andréia, ela mostrou, pastor, contabilizou aqui. Eu gastei essa semana 8 horas de leitura da Bíblia. Numa semana a Andréia leu a Bíblia 8 horas. Aí você vê, quantas horas tem uma semana? 170 poucas horas, não tem uma semana? 170 e poucas, não sei exatamente quantas. Dentro dessas 170 e poucas horas, ela conseguiu ler a Bíblia 8 horas. Dentro da semana. É um número bom, é ou não é? Fala a verdade. Você, durante a semana, conseguir ler a Bíblia 8 horas, meu irmão, é um sucesso. Fez um propósito. Na hora que dava vontade de ver o Instagram, ia ler a Bíblia. Porque a gente gasta muito mais tempo online, vendo o Instagram, passando, ou Facebook, ou o WhatsApp, do que lendo a Bíblia, irmão. É ou não é?
E aí o nosso vai desgastando, desgastando. É a mesma coisa você estar aqui, ó. Poxa, que mensagem bacana que eu estou vendo aqui. Bacana essa mensagem. Lá no Instagram, é 1 minuto e meio uma mensagem boa. Aí daqui a pouco você, poxa, aprendeu muito com essa mensagem, 1 minuto e meio. Mas você gasta mais tempo vendo bobagem. Porque aquela mensagem vai acabar. Porque ela acaba com 1 minuto e meio. Agora, outro dia um líder falou para mim, pastor, eu falei para ele, vamos fazer um podcast eu e você, quero chamar você para um podcast. Ele, poxa, eu até queria, mas eu acho que o podcast demora muito. Podia ser 20 minutos, 1 hora, é muito tempo. Ele já assiste o meu podcast, mas ele começa e desiste. Eu lá em casa, eu ligo a televisão e assisto o podcast. Rodrigo Silva. Todo podcast de que tem muita informação eu quero assistir. E fico lá toda a vida assistindo. Eu não paro enquanto. E esses podcasts, 2h30, 3 horas, só Bíblia, só palavra, só conhecimento. Irmão, são 3 horas de palavras. É claro que eu não vou absorver tudo que está ali. Mas se eu guardar 20% de tudo que eu ouvi, para mim já é um grande lucro. Então o diabo quer que você fique sem conhecimento. Porque, às vezes, uma informação que eu estou dando aqui pode fazer o seu ministério crescer. Por exemplo, eu tenho um pastor que qualquer coisa que o membro da igreja dele pede, ele está em casa descansando, ou ele está no trabalho, ou ele está em qualquer lugar. Aí ele fala, liga para ele, pastor, preciso falar com o senhor urgente, vem correndo aqui, porque é muito sério. Ele larga tudo e vai lá. Aí chega lá, não é nada de sério. Ou então ele está só apagando incêndio. Qualquer briguinha de casal ele está lá. Qualquer problema ele está lá. Mas pastor, não é para isso? Pastor, é para isso. Só que existe alguns limites. Outra coisa que eu quero ensinar a alguns líderes, depois você que não veio vai assistir isso aqui. Se o membro está chateado com a igreja, está chateado com o pastor, está chateado com alguém da igreja, e ele te chama na casa dele para você ir lá, é melhor você marcar na igreja. Marca no gabinete na igreja, ó, tal dia eu posso te atender. Vamos lá para a gente vai conversar. Ah, mas vem aqui, não posso, tem que ser lá na igreja. Eu aprendi isso há mais de 30 anos atrás. Que problemas de aborrecimento de membro não se resolve na casa do membro. Eu vou lá quando o membro está doente, eu vou orar por ele, quando ele está desempregado, quando ele está com alguma dificuldade espiritual, eu vou lá. Mas quando ele está aborrecido, eu não vou lá. Uma vez eu fui na casa de um membro, porque eu tinha suspendido um culto, era um ponto de pregação, eu suspendi, porque na Assembleia de Deus, no tempo da Assembleia de Deus, e eu falei, a partir de tal dia não vai ter culto mais na casa da irmã tal. Por que eu fiz isso? Porque ela dominava a casa dela toda. Tinha umas 20 pessoas só da família dela, na igreja. E quando ela falava assim, olha, hoje eu não vou na igreja, hein? Ela estava dizendo assim, ninguém vai também. Quando ela dizia que ela não ia, era para ninguém ir também. E era aquele desfalque, porque faltava a família inteira. Mas na segunda-feira tinha culto na casa dela, que era um ponto de pregação.
Ficava assim. Eu falei, a partir de tal dia, tem culto domingo aqui. E segunda na casa da irmã, estou me suspendendo, tá? Ficaram revoltados, chateados. O filho dela ficou chateado. Aí me chamou na casa dele. Aí eu fui visitá-lo. Vim aqui orar por você, saber o que está acontecendo. Aí ele começou a me ofender, falar um monte de coisa. E chegou um ponto de falar assim, e pastor, saia agora da minha casa. Não quero o senhor aqui mais, pode ir embora. Eu falei, o que é isso, rapaz? Pode ir embora. Agora. Meu sapato estava na porta assim, ele pegou o sapato e jogou lá na rua. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E é isso mesmo. E me expulsou da casa dele. Eu cheguei na igreja e falei, ó, fulano de tal está disciplinado, porque me tratou assim, assim, assim. Disciplinei. Depois ele queria ir para outra igreja, naquele tempo tinha tudo, tinha que ser carta, né, de mudança, né? Aí eu falei, só dou carta se vier aqui na igreja se reconciliar. Tem que reconhecer o erro. Aí depois de muito tempo ele foi lá, mandei a carta. Mas o que eu quero dizer, a gente não pode sair pagando incêndio de todo mundo. Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Cuida-te de ti mesmo. A gente tem se entregado para muita gente. A gente tem se doado, mas não tem recebido o retorno. Então o que eu quero dizer para você? Você precisa aprender a cuidar de você, cuidar da tua alma, cuidar da tua família, cuidar de você. Então olha o que a Bíblia fala aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4 também. Olha o que diz Coríntios 4:4. Eu estou falando aqui sobre a importância do entendimento e do conhecimento, nos quais o Deus deste século cegou o que, irmão? O entendimento dos incrédulos. Ué, mas a pessoa que está na igreja é incrédulo? Oh. Nem todo mundo que está na igreja é crente, não. Porque o que é a palavra incrédulo? É aquele que não crê em certas coisas. O incrédulo não quer dizer necessariamente o mundano. Se eu creio em alguma coisa, eu sou crédulo. Se eu não creio, eu sou incrédulo. Então o que a Bíblia fala? Que o diabo, o Deus desse século, cegou os olhos? Não. O entendimento. Você tem olhos bons, você tem uma vista boa, mas o entendimento está cego. Quem fez isso? O Deus deste século. Qual o propósito? Está na continuidade do versículo. Lê o versículo, porque o versículo explica tudo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Qual o objetivo? Só para isso. É só para você não entender isso, só isso. Para que não resplandeça, para que não brilhe, para que não haja luz no conhecimento do Evangelho de Cristo, que é a glória, que é a imagem de Deus. Tudo que o diabo quer é fazer você ficar na ignorância. Ele não quer que você saiba quem é Cristo.
Ele não quer que você saiba quais são os seus direitos em Cristo. Ele não quer que você conheça o que você precisa. Ele quer que você fique ignorante. Leia. Paulo falou para Timóteo: persista em ler, Timóteo. Leia. Uma vez Paulo falou: traga-me as capas, o livro e os pergaminhos que eu deixei em Troades. Você tem que ter coleções de livros. Você precisa ter várias versões da Bíblia. Você precisa ter muita bagagem. E o diabo vai, cair fora de você. Ele vai fugir de você. 6. Porque Deus que disse que das trevas, é isso mesmo aí, que das trevas resplandeça a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmão, está claro que o diabo quer esconder Jesus de você. Ele quer esconder Jesus da gente. E quando ele consegue esconder Jesus de você, ele vence a guerra. Vence. Qual versículo? É isso aí. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência de Deus seja, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Gente, se você lê assim, quem tem hábito de riscar a Bíblia? Tem que riscar, irmão, risca mesmo. Tem gente que fala assim: a Bíblia vai estragar. Estragar nada. Ela tem que sair do papel e vir para cá, para o coração, para a mente. A letra tem que sair daqui e vir para cá. Se um dia tirar a Bíblia de papel da tua mão, ela tem que estar na tua mente. Você tem que riscar a Bíblia. Sublinhe, risque, marca. Bota o dia que você leu também. Né? Com data, o dia que você leu esse versículo. O filme. Na mente do cego, né? Na mente. Aqui, você tem que tirar. Não, então, mas o personagem estava com a Bíblia, o livro na mente. Né? Livro na mente. Então, se você tem a Bíblia, mas não tem ela na mente, irmão. Então porque quando você pega assim, e não tem que ter pressa não, eu vou ler a Bíblia rapidinho aqui. Não, vá obedecendo as vírgulas, os pontos, direitinho, vai marcando ali, e tal dia eu li isso aqui. Pronto, riscou. Aí, quando o diabo quiser vir te atacar, aí você, como Jesus falou para ele, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e pronto. A tua liderança, ela vai crescer. Ela vai crescer. Examinar, e não é ler só. Examinar leva tempo, ler é rápido. Jesus nunca mandou ninguém ler, Jesus mandou examinar. Examinar é botar lente e ficar, examinar. Vai daqui, vai dali, vai para lá, vem para cá. Várias vezes. O mesmo versículo 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, o mesmo versículo. Mesmo versículo. Cada hora ele vai te dar luz. Viu, pastor José Márcio? O versículo de número... o 5. O 5 e o 6 é tremendo. Diz assim: porque não vos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus,
o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aí vem o versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, a quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu creio o seguinte, olha, o diabo, ele até pode respeitar um crente que ora. Eu acredito que o diabo respeita um crente que ora. Mas ele teme um crente que ora e conhece. Sim ou não? Ele respeita um crente que ora. Eu até acredito. Mas ele treme de medo de um crente que ora e conhece. Entendeu? Eu não estou falando que decora, não, porque eu conheço gente que só decora, não conhece. Aí é outra história. E vive. E vive. Então isso é muito importante. Sim. Está na mente. Mas não vive. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma mensagem muito antiga que eu pregava. O nome da mensagem é Os 4 nomes de Deus no Salmo 91. Os 4 nomes de Deus no Salmo 91. Então, ali aparecem vários nomes de Deus. Do Deus, né? Nosso Deus. Só no Salmo 91. A pessoa precisa conhecer. Saber o significado, o que aquilo representa para nós. Amém, querido? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu queria um tempinho para vocês falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Amém? Quem quer participar, fica à vontade. A gente pode estar dentro desse assunto, ou outro que você gostaria que a gente discutisse. 10 minutinhos para isso, para a gente encerrar aqui. Fala, pastor. Sim, Romanos 6, 26. É a vida eterna. Sim. Sim. Eu penso o seguinte: tudo tem uma recompensa e tudo tem um salário. Tudo na vida, nada que a gente faça é por acaso. Aquilo que a pessoa planta é aquilo que ela vai colher. Se ele trabalhou para aquilo, ele vai ganhar o salário para aquilo. Se ele pecou muito e gosta de viver no pecado, ele também vai receber um salário por isso. E o salário dele é a morte. Só que quando a gente fala assim, por que eu conheço gente que pecou e morreu com 100 anos? E tem gente que vive uma vida santa e morre com 40, com 30. Porque não é essa morte física que a Bíblia está falando. É uma morte espiritual. É uma morte eterna. Tá? A resposta é essa. O salário do pecado é a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. É a separação de Deus. É quando a pessoa vai viver eternamente sem Deus. Esse é o salário que ela vai ganhar.
É o salário. Aí vem, mas a vida eterna, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não pode esquecer desse final. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem Jesus não tem isso, não tem essa vida eterna. Viu que coisa interessante? Bacana esse conhecimento. Porque tem gente que ele se decepciona, que fala, eu acho que Deus foi injusto, levou fulano muito cedo. Deus matou fulano. Deus não matou ninguém. A maior morte não é a pessoa morrer fisicamente. A maior morte é a pessoa morrer eternamente. Essa é a maior morte. Então, se uma pessoa foi na frente com 30 anos, 20 anos, não quer dizer que Deus matou porque Deus não gostou da pessoa. A pior morte é a morte eterna. Esse é o salário do pecado. Pode falar. Isso, exatamente. Tudo bem. Então, Paulo falou, né? Aí vem aquela pessoa que entregou a vida para Jesus. Por isso que muita gente, presta atenção, quanto mais essa pessoa foi mundana, pecou muito, né? Daqui a pouco ela aceitou Jesus, ela vai também ser a mesma coisa para Jesus, igual ela foi lá no mundo, no pecado. Quando uma pessoa não é quietinha, não foi muito bagunceira, ela quando vem para Jesus, ela também vai ser daquele jeitinho também. Não é muito explosiva. Eu estava vendo um vídeo, mostrei para a pastora, eu postei hoje lá na minha, vai lá no meu story, na minha bio, você vai ver no Instagram. Daquele rapaz que faz aquela música, com a filha que dançando, né? Você veste P, mas quer comprar G? Já viu aquele rapaz? Ex-travesti. É uma transformação poderosa que Deus fez na vida daquele rapaz. Travesti, parecia mulher. Parecia uma mulher. Mas Deus transformou a vida dele. E se eu não visse aquele vídeo hoje, eu não diria que ele foi aquilo que ele era. Família linda. 3 filhos, uma esposa. E o cara... Aí é que aonde eu queria chegar. Aonde abundou pecado, superabundou a graça. Ou seja, Deus fez uma reviravolta na vida dele, que deu uma família linda, e hoje Deus está abençoando ele, que parece que só no TikTok ele tem já mais de 1 milhão de seguidores. Já ganhou para quem é no YouTube? Já está fazendo sucesso, Deus está abençoando ele muito. Mas vai para a consagração de bicicleta, vai para a oração, né? Serve ao Senhor com todo o coração. Gente, é isso. Sim, mas nem todos alcançam, porque vão rejeitar. Né? A graça é para todos, está liberado. Todo mundo pode, a graça está aí. Mas a graça vai atingir quem? Quem quiser. Quem se entregar para a graça. Rejeitou a graça. Se você não acreditar, hoje eu estava vendo também o batismo de uma ex-mulher que não acreditava em Deus. Ateia, né, que se fala, né? Ela não acreditava em Deus, em Jesus. Tudo quanto é coisa assim, eu gosto de ver e repostar. Esse eu não consegui.
Mas eu também vi um ator hoje, que eu postei, da Globo, viu? Que ele era ateu, ele não acreditava em Deus, tudo que falava de Jesus ele não queria. Ele falava que era balela, não quero esse assunto. E hoje se converteu. Gente, a palavra de Deus está alcançando tanta gente. E eu acredito na transformação de alguns. Outros talvez estejam querendo ganhar popularidade, ibope, tudo bem. Mas alguns estão com sinceridade. Então o que eu quero dizer para você? Jesus falou, né? Paulo falou em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deixa eu só explicar isso aqui para você rapidinho. Quando Jesus falou assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um ponto aqui, para que todo aquele que nele crê. E se a pessoa não crê e for boazinha? Não tem jeito, tem que crer nele. Ah, mas se fizer caridade? Não, também não tem jeito, tem que crer nele. Por isso que ele fala aqui, ó, o 16, a gente tem que ler o 17 e o 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Agora o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome, no unigênito Filho de Deus. Então, a graça está aí, mas se a pessoa não crê, não tem jeito. E estremece. Exato. Tá, mais do que a gente, porque ele estava lá, ele viu, ele sabe o que é. Então ele crê muito mais. Então, a gente precisa crer em Jesus, se entregar para ele, gente, e conhecer. Vai chegar um dia, para a gente terminar, que esse livro, sim, não, tem que, existe um processo, né? Não, existe um processo. Não, porque o diabo crê também. Não basta só crer. Exatamente. E viver, e confessar que ele é Senhor, que confessar que Jesus é o próprio Deus. É isso é que é crer. Por isso que Paulo falou em Romanos 10, 9. Com o coração se crê, mas é com a boca que se faz confissão para a vida eterna. Exato. Do rapaz, exato. Seguiu. E está proclamando. Usou e está proclamando. Uma maneira estratégica, uma forma que Deus deu para ele, né? Porque eu acho isso bem bacana, uma diversidade, uma maneira de você ser ouvido, né? De atrai, porque talvez essa maneira que eu falo hoje, essa maneira de pregação, não é muito atrativa. E as pessoas estão achando aí o teatro, o cinema, igual o filme Detoso, né? Que tem gente que fala mal, critica, outro acha bom. Tem cena. Outro dia eu chorei com a Maria Madalena. Aquela passagem show de bola, irmão, uma passagem incrível. Coisa linda. Jardim do Inimigo. Exato. Então tem gente que ele consegue proclamar Jesus de uma forma artística, de uma forma mais que as pessoas
chegam próximo. Quer dizer, então, eu não vejo nada demais. Eu queria ter esse dom, mas o meu é de palavra, então, né, nós vamos conquistando uns pouquinhos, mas tem gente que arrasta a multidão. Quantas pessoas não crentes estão vendo essa série? Né, estão se convertendo, estão aceitando Jesus. Quantas pessoas que não são crentes ficam rindo com a música do rapaz lá, com a filha, né, com aquele batonzão grandão na boca, né? E estão ouvindo a palavra. Então, eu creio assim, precisamos proclamar o Senhor. A nossa proposta aqui, para a nossa mentoria, é justamente de uma forma mais tranquila passar para vocês, uma vez no mês, embora a gente está encontrando alguma dificuldade na adesão, nas pessoas, eu creio que está sendo assim uma luta espiritual, para os irmãos entenderem a importância desse momento, da gente estar aqui hoje. Mas o cansaço, muitas vezes, atrapalha. Mas o pastor Valdemar, por exemplo, vem do trabalho direto, soltou ali e veio para cá. Quer dizer, então está no outro nível, outro patamar de decisão. Né? Vocês dois vieram. Então vocês estão entendendo a importância de abastecer, de suprir, para vocês terem também o que dizer, o que falar. É assim que a Bíblia fala. Sim. Amém. Ah, sim. Amém. Então, mas tem pessoas que ele fala, não vou não, vou descansar, não vou não. Aí chega amanhã, ele está capengando, porque ele não repõe, ele só está saindo. Só sai, não entra. Não recarrega, ele só entra. Eu ia viajar amanhã, talvez eu não vá, mas eu vou participar de uma palestra lá no centro de Nova Iguaçu amanhã, tarde. Já aproveitar que vai ser gratuito, vai ser lá num hotel, lá em Nova Iguaçu. Eu vou estar, eu estou paquerando outro que vai ter lá na Barra da Tijuca. Lá na igreja Sara Nossa Terra, lá na Barra. Vai ser dia 10, acho que é depois de amanhã. R$20. Estou querendo ir. Sabe por quê? Porque eu quero me encher mais, eu quero conhecer mais. Conhecimento. Se você não desprezar, Deus também vai desprezar você, diz a palavra. Amém, querido? Deus abençoe. Obrigado por vocês terem vindo. Tá? Eu quero profetizar muita bênção na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome do Senhor, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque nessa noite recebemos uma porção da tua palavra. Que o Senhor continue, Senhor, nos enchendo, nos dando sabedoria e conhecimento. Seja com cada um de nós, derrame graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Convidar vocês para tomar um café. A gente já começou lá, né? Vamos terminar esse café lá em nome de Jesus.